gestores preocupados com produtividade e essa escala dos seus times em si, né? Então, aqui, com a IA, a gente entra em personalização em último nível, né? Então, basicamente, eu consigo personalizar para cada uma das equipes e ainda manter um padrão dentro da empresa para que, olhando a operação de cima, né, eu consiga entender tudo o que está acontecendo de uma forma padronizada, mesmo que cada equipe opere de forma individual. Então, vamos lá. Vamos começar pelos erros mais comuns, né? Então, a gente trouxe propositalmente, né, a diferença ali de vibe code para squad cognitivo, porque basicamente um dos primeiros erros é não interpretar isso. Não interpretar o que é vibe code e o que é humano trabalhando com o IA para otimizar um processo específico. Então, eu sempre tento trazer aqui um paralelo com carros, né? Então, basicamente, eu tenho lá um carro que ele, de forma autônoma, não sai da faixa. Não é por isso que eu vou sair daqui e vou começar a acelerar e ir até em casa sem observar o que ele está fazendo, sem estar com a mão no volante e só acelerando. Não. Então, basicamente, quando a gente faz um vibe coding, a gente normalmente tem feito isso, né? Então, para colocar uma funcionalidade no ar, a gente diz o que quer, ou seja, diz onde a gente quer chegar e, com base nisso, o vibe code ele produz com o que tem de mais comum para gerar uma funcionalidade. Então, ele entrega resultados sim. Então, se eu quiser validar um MVP, por exemplo, o nosso CEO aí, o Leandro, se ele me pedir para validar uma ideia, eu posso gerar através de vibe code aqui uma ideia e através disso trazer um resultado para ele, né? Inclusive, vai pensando nessa ideia aí, Leandro, para a gente gerar na sequência ali. E isso não foi nada combinado, tá? O Leandro tá com cara de surpresa porque eu não combinei com ele. Então, eu quero realmente tirar uma funcionalidade do zero com Vibe Code para que a gente possa demonstrar também que é uma solução válida, mas existe os seus propósitos, né? Então, ele é um código gerado rapidamente, sem arquitetura, sem qualidade e impossível de escalar. Então, essa palavra impossível, ela está aí propositalmente. A gente gerando um código por Vibecode, ele é impossível escalar porque ele não tem as melhores práticas, ele não foi pensado para isso. Ele foi pensado justamente para atingir aquele objetivo que pode ser superficial naquele período específico. Então, ótimo para validações. A solução do squad cognitivo, por outro lado, ela explora o que tem melhor na engenharia de software. Então, ou seja, eu posso pegar um dos processos ali específico, uma etapa do processo e potencializar ela através de um agente de IA. Exemplo, hoje mesmo eu tinha acabado de chegar aqui em Blumenau, né, que a gente tem uma palestra amanhã, eu e o Leandro, e eu recebi aqui um pedido por WhatsApp mesmo, então aqueles pedidos de desenvolvimento que chegam no teu WhatsApp ultrapassando equipe, não abrindo ticket, chegou aqui e basicamente era um pedido de forma urgente. Então eu sei que o cliente está precisando e eu sei que eu preciso entregar. Em conversa agora com uma empresa aqui de Blumenau, né? A gente entrou na conversa com eles ali, então presencial mesmo. Eu fiz a demonstração do squad cognitivo para eles, apresentando o que eu recebi de demanda, lendo o nosso repositório através desse agente, gerando as histórias de desenvolvimento e no final demonstrei para eles isso em produção ali através do passando todo o ciclo de desenvolvimento que a gente tem mapeado ali para esse sistema específico, né? Claro, cada sistema, cada equipe trabalha com o seu ciclo específico, mas aqui a gente tem uma forma de trazer as particularidades de cada um, mas sem abrir mão de guards, então garantias que a gente tem ali na engenharia de software para que esse sistema ele saia com a qualidade esperada do outro lado para o cliente final. Pensando no processo aqui de vibe coding, né?
Então, basicamente, como que ele funciona, né? Então, digamos que eu tenho uma pessoa não técnica ou um júnior e ele chega lá para o GPT, para o Cloud, para o Lovable, ferramentas que estão acostumadas a trabalhar nesse sentido, e ele simplesmente fala: eu quero um aplicativo do tipo iFood, mas para vender ração para cachorro. Beleza, ele vai entender, ele vai conseguir pegar esse contexto da pivotada, né? Então, ou seja, apesar de ser do tipo iFood, o cliente está falando do modelo, ok. Esse modelo já é um modelo que a gente consegue replicar, já tem muito código na base sobre isso, ok. Agora ele pega o contexto lá de rações de cachorro, ele pega imagens, ele traz esse contexto e ele já de código de forma automática. Tenho certeza que com alguns prompts ali, com uma conversa de 1 hora, às vezes até menos, ele vai sair dali com uma apresentação. Algo que ele possa mostrar para alguém e que com certeza ele consiga representar a ideia, e isso já é um avanço gigantesco. Então, não é que eu estou criticando o Vibe Code, pelo contrário. Eu digo que aqui o Vibe Code ele tem o seu propósito. O seu propósito é trazer prototipação rápida e, através disso, a gente conseguir efetivamente tirar ideias do papel que antes levavam semanas. Né? Então, imagina, eu trazer para o meu departamento de design aqui uma ideia que talvez eu só alinhe com eles em chamada, talvez eu traga um sketch desenhado, talvez eu traga um wireframe, aí dependendo do processo, ou seja, quanto mais coisas eu acrescentar, mais tempo eu tenho para a entrega desse resultado. Então, algo que eu estou falando de 1 hora com Vibe Code podem levar semanas para que eu possa demonstrar essa ideia. Então, imagina, eu, em conversa com o Leandro, falo para ele: ó, eu vou prototipar para ti, eu vou levar 2 semanas. Primeira coisa que ele vai cortar. Daqui 2 semanas não tem como, não tem como tu me apresentar daqui 2 semanas uma ideia. Eu preciso de algo mais concreto. E o Vibe Code veio justamente para isso, para que a gente possa ter essa transformação da ideia para algo palpável, principalmente para quem não é da área de tecnologia e para que a gente possa representar o que a gente de tecnologia está muito acostumado a entregar como resultado final, né? Então, ele tem vantagens, então, barreira de entrada extremamente baixa. Então, qualquer um aqui, sem treinamento nenhum, pode usar um Lovable da vida e gerar uma aplicação, um dashboard, o que for. Então, tu pode prototipar isso de forma muito rápida e tu traz uma democratização do código em si, né? Então, das abstrações que a gente foi passando ao longo do tempo com programação, né? Do cartão perfurado até uma programação onde eu estou falando com linguagem natural e ele está entendendo o que eu quero. Então, é um pouco disso, né? Só que isso não significa qualidade com software para escala, né? Então, inclusive, a gente tem recebido demanda de cliente que fez o Vibe Code, rodou, aplicou, agora precisa escalar e trazer um software realmente robusto. Então, acho um processo extremamente válido. Se vocês não estão usando, usem, porque, inclusive, essa apresentação que vocês estão vendo foi criada com Vibe Code, então eu não tenho um agente para criar a apresentação. Eu crio basicamente com base no que a gente precisa, de acordo com cada comunicação, cada palestra, cada mentoria que a gente traz. E não faz sentido eu ter um agente extremamente robusto para trabalhar com criação de apresentações. Por outro lado, a gente tem a gente que trabalha com a criação de envio de proposta. Então, ou seja, para envio de proposta, eu preciso que seja automatizado e que realmente tenha um padrão específico. Esse é um agente. Então, ou seja, o que eu consigo validar e o que eu estou realmente alinhando, eu trago de uma forma que eu possa ter uma conversa, e o que eu preciso ter uma escala de processo, onde eu coloco na mão do comercial e de outras pessoas aqui da equipe, para que eu possa gerar uma proposta, aí já está num processo mais robusto de squad cognitivo, não para desenvolvimento, né, mas de agentes alinhados para chegar nesse resultado específico.
E o que, que seria o squad cognitivo, né? Que eu tenho falado que diferencia ali do Vibe Code. Então, pensando naquele desenvolvedor que começou a programar com IA, está usando cursor, está usando windsurf, basicamente ali já tem uma baita ferramenta na mão. Só que essa ferramenta ela gera código. Ela não está gerando código com base em padrões de projeto, nem em definições de engenharia de software que o próprio estratégico ou a equipe colocaram dentro do processo como um todo, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha com Windsurf, Cursor, entre outros ali, o Copilot, são portas de entrada. Mas eles sozinhos, basicamente, a gente entra num processo vicioso, né? Então, primeiro, o desenvolvedor ele começa a ter resultados e ele usa isso como uma bengala para cada um dos desenvolvimentos. Na verdade, ele deveria usar isso como uma das ferramentas que impulsionem o desenvolvimento dele através das metodologias de squad cognitivo. E, com base nisso, né, algumas das etapas onde ele tem gargalo, realmente seriam essas etapas que ele deveria começar. Então, em vez de ele chegar lá para o windsurf e pedir para ele colocar um novo botão no sistema, ele tem que entender qual é o propósito daquele novo botão, para quem que vai ser entregue aquele novo botão, por que que essa nova feature está sendo desenvolvida, e através disso, gerar isso num processo de vibe de squad cognitivo. E com isso, ele cria ali uma documentação com um PM especialista, da documentação com um PM especialista, ele consegue validar essa documentação, então um profissional sênior conseguindo olhar essa documentação do PM, que também é um agente automatizado, com o padrão que ele está acostumado, basicamente em 10 minutinhos ele valida uma funcionalidade. Essa funcionalidade validada, ela pode ser chamada por um agente de execução. Então eu vou entrar mais no detalhe, aqui eu estou passando de superficial, mas eu vou fazer uma prática com vocês aqui para demonstrar o que é esse agente, como que esse agente trabalha e como que ele aparece dentro do processo de desenvolvimento como um todo. Então vamos lá, o Vibe Code na prática. Então aqui basicamente eu trouxe até o que é o comum, né? Criar um aplicativo do tipo iFood. Mas aqui eu quero uma ajuda do Leandro. Leandro, vamos criar alguma coisa aí. Não passa nada muito complexo para o Vibe Code, então ele vai ficar 20 minutos gerando e a gente tem mais coisa para mostrar. Mas o que tu acha aí? Que a gente poderia criar com Vibe Code aqui para mostrar para o pessoal? Cara, acho que cria uma plataforma que mostra os hotéis próximos do Oktoberfest aí, que a gente possa buscar uma reserva. Já que a gente está em Blumenau, né? Vamos lá, então. Deixa eu parar aqui, vou compartilhar meu cloud. Vamos lá, aqui eu estou usando o Cloud Desktop, poderia usar o GPT, poderia usar o Lovable, mas basicamente cria uma página HTML com o tema da Oktoberfest. Errei o nome. Beleza. De Blumenau. E traga os hotéis próximos à Vila Germânica. Mostre em card para que eu possa reservar. Eu vou pedir fictícios para ele criar, porque senão ele vai tentar integrar com a API e vai dar muito ruim e vai demorar muito tempo. E aí ele vai já criar uma página, está criando aqui do lado, literalmente. Então, isso aqui Vibe Code, eu posso interagir aqui. Eu poderia estar fazendo isso com Cloud Code, poderia estar fazendo com Cursor,
com Surf, então tem 1 milhão de ferramentas para fazer isso. E, basicamente, ele, através disso, vai conseguir chegar num resultado. Ó, tá pegando aqui uns exemplos. Aqui eu poderia pedir para ele buscar no Google os hotéis e botar hotéis reais também. Mas eu quis trazer um propósito mais básico, né? Então, beleza. Aqui ele trouxe no visual bem arcaico. Aí entra a questão do vibe code, né? Quero com o tema do qual site aí de busca de hotel, Leandro? Bota parecido com o Airbnb aí. E aí no vibe code normalmente é isso que o pessoal faz, né? Testa, então aplica ali, valida, testa e vai até encontrar um meio termo ali do que ele consegue extrair. E depois disso, uma apresentação de protótipo, uma validação de ideia, beleza, descarta e começa com um ciclo de desenvolvimento de software real, né? Não apenas uma geração de vibe code como produto final, né? Quem não é técnico e está vendo só 0 e 1 ali, peço perdão. Mas só para entender o modelo mesmo. Então ele trouxe aqui, a Airbnb tem o header lá no topo, né? Claro, está bem longe, mas com certeza ele conseguiria chegar se a gente trouxesse prints e por aí vai, né? Explorando ainda mais. Se eu clicar, não estou fazendo nada. Então, até porque não foi a ideia trazer um sistema extremamente robusto, né? E sim a gente conseguir demonstrar no que a gente consegue validar com o vibe code de uma forma rápida, né? Eu poderia, claro, ficar ali por muito tempo, mas agora eu queria mostrar para vocês um pouco de como que isso se diferencia do squad cognitivo, né? Então, basicamente no squad cognitivo, né, eu tenho ali um comando específico e a ativação de vários agentes. Então, eu posso, através desse comando de aplicativo do tipo iFood, ativar um agente arquiteto, um agente PM, que identifique ali quais são os objetivos que esse aplicativo ele tem que atingir. Basicamente, eu consigo ali chamar o desenvolvedor, o QA, DevOps, até eu entender que eu tenho uma estrutura robusta o suficiente para que eu possa escalar um produto nesse sentido. Eu vou criar um produto com a mesma infraestrutura do iFood? Não vou, não é da noite para o dia. É a mesma coisa que eu citei ali lá da direção do carro autônomo, né? A gente não vai largar a direção. A gente tem que seguir o ciclo de desenvolvimento de software correto, só que aqui a gente tem um ciclo de desenvolvimento que ele tem alguns atalhos através da IA, e não são atalhos de perca de qualidade, pelo contrário. Aqui a gente está mantendo etapas do processo que são essenciais. A gente está conseguindo fazer isso no tempo correto, né? Então, ou seja, enviando para a produção com um code review adequado, a gente conseguindo descrever as tarefas diretamente pelo PM, a gente avaliando os tickets abertos, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês com o squad cognitivo em si. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Vamos lá, vamos para a prática então. Basicamente, aqui no Squad Cognitivo, então eu vou abrir minha parte de código em si, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, abrindo aqui, eu tenho um caso de teste que foi o caso de teste que eu citei com vocês, que eu fiz com um cliente ali
algumas horas atrás. Então, basicamente, esse modelo aqui é o modelo que a gente usa para descrição de tarefa. Então, através de um pequeno prompt, eu gero tudo isso daqui para que a minha equipe consiga executar e validar todo o código depois, né? E claro, aqui eu tenho definição de pronto, notas técnicas e por aí vai, né? Eu sei exatamente a etapa do código que tem que ser alterada para chegar nessa funcionalidade específica. E aí, com isso, eu até compartilhei a tela toda para mostrar para vocês uma prática real, né? Então, aqui eu estou no meu ClickUp, eu tenho uma tarefa criada aqui no dia 11 de julho. Essa tarefa, ela tem aqui já um modelo, né, que foi rodado já com IA, então ele já traz a partir desse modelo, e eu vou simplesmente pegar esse modelo aqui e gerar isso com base nos meus agentes de squad cognitivo. Então, eu vou chamar aqui o meu agente PM e eu vou pedir ele para criar a história com base nesse contexto e também, além de trazer esse contexto específico, eu vou pedir para ele analisar dois repositórios em paralelo. Então, o pessoal que tem um monolito, né, tem um monolito porque é mais fácil de programar, aqui a IA ela não tem muito disso. Se eu tiver 5 repositórios e pedir para ela olhar os 5, ela vai olhar os 5 e ponto, né? Então, com base no repositório que está em repositório do back-end, está em release back-end em front e o S002, eu vou só botar um código para ele, mas ele geraria automático com o contexto. Estou colando aquele contexto que estava lá no meu ClickUp, então ele está trazendo aqui já. Esse contexto, ele não é obrigatório ser copiado tão detalhado como está aqui. Ele simplesmente poderia ser copiado de uma forma, ser colocado de uma forma mais bootstrap ali, né? Então, basicamente, a gente vai colaborando, conversando, e esse seria o contexto. Então, claro, tem algumas práticas que podem ser realizadas. Numa planning, gravar e transcrever isso para colocar aqui na geração das tarefas é ótimo. Mas se não conseguir isso, só a descrição de um problema já é suficiente para que ele repasse no código, ele olhe o código, ele entenda o que tem ali no código para chegar no resultado. Então, para vocês entenderem aqui o que precisa ser feito, me solicitaram a exclusão de dados ao remover um usuário de um projeto. Então, eu, aqui na ManageBem, eu tenho produtores. Esses produtores rurais, quando eu excluo um deles, eu tenho que excluir todos os atendimentos realizados, além da hierarquia de agendamentos, entre outros. Essa exclusão, estrategicamente, a gente não fez tempos atrás, porque alguns clientes eles mantinham esse histórico como execução do projeto, mesmo que aquele produtor não participasse mais. Agora, a gente trouxe isso como uma nova decisão. Aqui ele tem já pontos de sprint definidos diretamente, né? Mas, basicamente, cada critério que está aqui, ele vai identificar para que possa entender o que ele deve remover a partir disso. Então, aqui ele está rodando, ele vai gerar as histórias, ele está criando já entendeu, já escaneou tudo que tinha que escanear, ele já passou pelos repositórios corretos, e através disso ele já entende o que ele precisa gerar como notas técnicas para que eu possa colocar isso efetivamente para desenvolvimento. Então, eu em chamada com vocês, eu estou resolvendo ali, chamando um agente específico, posso chamar esse agente de forma automática também, e através desse agente chamado, a funcionalidade revisada, né? Então, após a minha revisão aqui, ela pode ser colocada para desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, eu tenho duas etapas, tenho duas possibilidades. Se eu entender que é uma funcionalidade complexa, eu faço ela de forma assistida em etapas. Se eu entender que é uma funcionalidade básica, eu posso executar ela direto com o meu agente de team leader. E aí, o meu papel, no final, é a revisão. Então, eu envio para a PR com as instruções de teste e validação. Esse PR já chega no PR depois de ser passado o code review e algumas vezes testes automatizados, né, dependendo do sistema.
Então, ou seja, já passou por etapas que normalmente a equipe de desenvolvimento poderia deixar passar estando sobrecarregada. Então, lá naquela finalização de sprint, na sexta-feira sem conseguir validar algo, então basicamente já passaria. Aqui eu já estou vendo que ele está criando, ó, só um detalhe, ele trouxe aqui como 13 story points. Só para terem uma noção, o quanto a equipe estimou lá de story point, ela trouxe 16. Então, ou seja, a gente está muito perto e aqui a equipe provavelmente não percebeu alguns gaps que ele já conseguiu resolver ali. E a equipe tendendo a colocar a mais para conseguir atender aquela demanda, né? Colocou 16 ao invés de colocar 12, por exemplo. E aí agora a IA, ela meio que faz um balizador, né? Beleza, 13, 16, ok, tá muito próximo e é semelhante à complexidade que a gente já tinha percebido que havia nela, né? Então, ele gerou aqui. Entrando aqui, eu consigo visualizar. Então, realmente aqui eu tenho um arquivo MD, ó. Eu consigo editar, consigo trabalhar nele, consigo ver o que eu preciso me atentar aqui. Eu vou transformar ele aqui num formato que eu consiga demonstrar para vocês mais fluido, né? Mas ele traz exatamente aquele formato que eu demonstrei ali para vocês. Então, é um formato padrão, não padrão para todas as squads cognitivas, padrão para as minhas squads que eu utilizo, já validei, tem funcionado, e sempre que necessário eu trago algum processo a mais para resolver algum gargalo ou alguma coisa que tenha ficado de fora. Então, basicamente, aqui ele traz nesse padrão. Eu tenho aqui contexto, análise técnica do back-end, ou seja, ele já sabe do que eu estou falando, então ele sabe que tem que remover os atendimentos, que para mim são os assistances, ele sabe que tem que remover os assistance user, que para mim são os usuários do atendimento, formulários, lista de reportes, usuário do projeto. Então, basicamente, ele diz o que está fazendo atualmente, diz que faz um soft delete, beleza, não remove os itens em cascata, e na sequência ele traz ali o que deve ser feito, né? Então, os critérios de aceitação. Aqui, como uma funcionalidade um pouco mais complexa, já mudou de acordo com o outro. Por quê? Ele trouxe alguns critérios mais detalhados e trazendo algumas questões técnicas. Então, um usuário com atendimentos vinculados, abertos, agendados e fechados, quando o gestor remove o usuário do projeto, então todos os registros assistentes, onde o user ID é igual ao usuário removido, e todos os registros assistence user devem ser removidos. Aqui eu tenho para os restantes, né? Formulários, destaques, métricas, confirmação de decisão, né? Para confirmar realmente, escopo isolado por projeto, considerar os projetos que aquele usuário está, e se ele remover só no usuário, auditoria para saber quem removeu. Então, ou seja, quantas dessas funcionalidades de excluir que a gente já fez, botou para produção e não tinha auditoria? Aqui, de forma nativa, a gente traz essa auditoria como sendo parte do processo para que sempre execute isso e nunca deixe de passar nesse tipo de funcionalidade. Performance, né? Entender a quantidade de registros, o tempo de execução e por aí vai, é algo que pode ser bloqueante. Dependências, né? Então, ele traz aqui algumas dependências. Então, por exemplo, ele trouxe uma funcionalidade que seria uma opção minha de colocar depois, e ele está dizendo que já bloqueia. Então, se eu quiser rodar essa funcionalidade, eu posso pedir para ele gerar também, e ele vai gerar. Provavelmente isso aqui é um débito técnico, que é um débito técnico que eu deixei, porque eu não coloquei nada na descrição, que é a lixeira de recuperação. Porque se eu apaguei os dados do usuário, eu posso ter apagado por engano. Eu vou recuperar de que forma? Ou eu coloco uma lixeira, ou eu deixo que os meus desenvolvedores eles acertem isso na base de dados quando acontecer alguma coisa nesse sentido. Aqui, o próprio desenvolvedor deixa passar. Por quê? O comando para ele foi claro, os requisitos estão aqui. Aqui não está falando nada de lixeira, não está falando nada de recuperação. Aqui, esse agente, ele já me trouxe que a recuperação é o próximo passo e um passo essencial, que tem que ser feito. Então, basicamente, fica como optativo, mas ele entra como débito técnico
para que possa ser executado no próximo ciclo, na próxima sprint, e ser colocado efetivamente no roadmap, né? Definição de pronto também, né? Então, quantas funcionalidades o desenvolvedor falou que terminou e levou mais 3 semanas para ir para a produção? Porque os critérios de pronto não estavam claros para o desenvolvedor e até chegar em produção teria que passar em tudo isso. Então, basicamente, a gente está falando aqui de definições que realmente, se a gente deixar na mão do desenvolvedor com o IDSUF, com o Cursor ou com qualquer outra ferramenta de geração de código, não vai ser executado. Ele vai passar diretamente e não vai seguir o processo de engenharia de software da forma como a gente gostaria. Então, essa é a diferença que a gente tem aqui de um vibe code, né? A gente está definindo claramente as regras do jogo para que a execução ela funcione de uma forma correta. E aqui, claro, ele já traz o que tem que ser refatorado, questões técnicas de código mesmo, que vai ser usado para a geração do código em si, que aí é o nosso agente de execução, que aí eu já vou demonstrar aqui para vocês também. Na sequência, ele traz os casos de teste. Então, ou seja, além de eu conseguir saber o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e as notas técnicas, eu ainda tenho os casos de teste para que esse desenvolvedor ele consiga validar tudo que foi feito, e em alguns casos para execução de teste automatizado. Então, auditoria, riscos e mitigações, né? Então, ele traz ali exclusão acidental de um usuário ativo, que é a questão da lixeira, que a gente colocou como opção ali o S003. Lembrando, eu não coloquei isso em lugar nenhum, isso é uma sugestão de acordo com a especialidade do próprio agente de PM. Entre outros itens que ele trouxe aqui como mitigação. E, no final, os endpoints em anexos ali. Aqui ele trouxe até um diagrama de sequência. Esse diagrama de sequência aqui está no formato que não é visível. Eu poderia trazer ele no formato de visível, poderia pedir aqui, ele traria, onde eu poderia tirar um print, alguma coisa assim, anexar em alguma documentação ou alguma apresentação e demonstrar para um cliente final, por exemplo. Com base nisso, beleza, o trabalho do PM está concluído, revisado por um dev sênior, que foi o que eu fiz agora. O PM validou se as histórias estão contempladas aqui. Ok, agora eu posso botar isso para produção. Então, basicamente, para desenvolvimento. Aqui, eu vou chamar o meu agente tech lead. Esse agente tech lead, ele consegue chamar vários outros agentes e eu vou pedir para ele executar. Aqui, durante o processo, ele simplesmente vai rodar os agentes que forem necessários, né? Ele vai puxar ali agente de code review, ele vai puxar agente de front, agente de back, tudo que for necessário para executar essa funcionalidade e atender os critérios que eu defini para ele. Então, ele já está lendo a documentação, ele aqui vai, depois da documentação, ele já vai começar a chamar os agentes específicos. Aqui, o meu tech lead, ele já tem ações específicas que eu delimito para ele, e com base nessas ações que eu delimitei para ele, ele já vai criando tudo que eu preciso para que essa funcionalidade ela efetivamente rode. Então, trazendo aqui, né, até deixei aberto aqui, esse daqui é o pull request que a gente fez agora com o cliente hoje à tarde. Esse pull request, ele já foi testado junto com o cliente lá, então a gente rodou o código, beleza, a gente mostrou para o cliente funcionando, essa funcionalidade que foi criada lá, que é uma funcionalidade de ID de atendimento numa tabela dinâmica de extração de dados dentro do sistema. E aí ele trouxe tudo que foi feito, né? Todo o resumo, as mudanças que foram realizadas, né? Então, basicamente, as mudanças que foram feitas no código, cada ponto específico dessa mudança, critérios de aceite validados antes de realizar o pull request, como que o usuário, no caso aqui o Edenilson, que eu vou fazer o request para ele, vai ter que testar isso daqui para mandar para produção. No caso, eu já testei, eu mesmo poderia aprovar esse pull request aqui e mandar para produção. Mas, de acordo com o nosso processo, eu mando o pull request ali para o desenvolvedor e ele finaliza. Então, ele traz tudo aqui bonitinho, o que a gente precisa para testar essa funcionalidade,
ele traz todo o contexto da funcionalidade, então esse desenvolvedor que vai validar, ele não precisa entender o contexto total. Se ele estava na plane, ele sabe que tem essa funcionalidade, muitas vezes não estava com ele, não se atentou. Agora ele vai receber tudo isso bem detalhadinho para que ele possa trabalhar. Então aqui eu tenho detalhes de complexidade, tenho code review aplicado já, então, ou seja, segurança sem vulnerabilidade. Aqui eu tenho um ponto de um código B+, então o código está limpo. Tem questões de melhoria que podem ser aplicadas, beleza. E, claro, ele pensa já no próximo passo, né? Que esse é um dos pontos que a gente colocou ali dentro do nosso próprio agente, né? Ele trouxe aqui algumas identificações e limitações conhecidas. Então, nosso famoso débito técnico. Ele percebeu aqui que a minha tabela dinâmica com muitos dados, ela vai ficar lenta. E ele já trouxe aqui como débito técnico. Eu posso, a partir daqui, gerar um issue aqui que eu vou conseguir resolver depois. E um outro item que ele trouxe também é que a tabela dinâmica ela trabalha com dados nativos. Então, ou seja, se eu mandar string, ela vai trabalhar com string. Se eu mandar number, ela vai trabalhar com number. E se no meu banco de dados, se ele não fosse padronizado, né, que eu tenho um data lake já pronto para trabalhar com esses dados, ele poderia mandar um number em um momento e uma string em outro. E aí eu teria um problema de identificação de dados. Aqui ele já trouxe, não é um problema. Os IDs vêm como string da API, justamente porque os dados eles vêm padronizados de um data lake. Porém, se não viesse, ele já teria identificado e ele já diria que é um problema logo de cara, ele não passaria no code review. Então ele traz como observação de débito técnico, aí vai de quem estiver aprovando esse pull request para dizer se realmente ele aceita ou não essa observação e se ele vai criar ou não ali uma issue a partir daí. Se ele criar uma issue, entra nessa necessidade ali de passar pelo PM de novo, através de passar dessa validação do agente PM, ele traz ali para um trabalho ordenado e organizado. Só vou retornar aqui, ó, mostrando o nosso agente trabalhando, né? Ele vai ali, aqui ele está no Tech Lead orquestrador, né? Então, ou seja, ele está realmente entendendo quais são os agentes que ele precisa chamar dentro do processo. Aqui ele está fazendo o novo branch, né? Para depois fazer o pull request de forma específica. Está entrando já em código, então ele está aqui realmente codificando, e a partir dessa codificação aqui, ele vai gerar um pull request semelhante àquele para que a gente possa validar. Lembrando que ele não gera o pull request diretamente, porque na minha regra, eu coloquei que a pessoa que cria que executa com o agente do team leader, ela é responsável por realizar o pull request. Então, ou seja, o humano trabalhando com a IA faz essa validação. Agora ele chamou o desenvolvedor back-end aqui. Então, basicamente, a gente tem aí múltiplos agentes trabalhando junto com o humano e validando todo esse código. E, basicamente, esse é o poder que a gente tem aí do Vibe Code, né, e a diferença dele para da Squad Cognitivo, para a diferença dele para o Vibe Code. Né? O Vibe Code a gente não consegue ir no mínimo detalhe. Trabalhar com ele no ciclo de desenvolvimento requer uma disciplina de todos os desenvolvedores, trabalhando de uma forma padronizada, onde eu diria que é praticamente impossível. Aqui a gente traz ferramentas que facilitam para o desenvolvedor, e essa facilitação para o desenvolvedor faz com que ele atenda e ele queira trabalhar com essas ferramentas. Por padrão, essas ferramentas já estão deixando o processo mais robusto, padronizando entre equipes e trazendo uma qualidade de entrega que antes não era possível. Para o desenvolvedor, a gente está facilitando a vida dele. Para a empresa, a gente está escalando processos que antes não seria possível através dessa facilitação da vida de quem está operando, ou seja, do desenvolvedor como um todo. Né? E acho que é isso, deixar um espaço aí de 10 minutos para pergunta, né? Mais uma provocação que eu quero deixar com base em tudo que eu apresentei. Né?
Quando a gente tem um time de desenvolvimento, né, a gente precisa entender o quanto aquele time consegue validar o valor do negócio que a gente está entregando para o nosso cliente final. E essa provocação que eu deixo, se o teu time está mais focado em revisar código e se preocupar com entrega de microfuncionalidades, ou ele está validando realmente o que o cliente precisa para entregar valor para ele através de metodologias de IA, metodologias ágeis, entre outras, que vão fazer parte desse processo. Maravilha, muito bom. Quer falar da oferta aqui, Everton? Então, aqui, basicamente, a gente tem aí o QR Code aí indo para a nossa landing page aí relacionada a um diagnóstico que a gente gostaria de fazer aí. Então, a gente está ofertando aí para algumas empresas um diagnóstico. Então, basicamente, escaneie, se inscreva e a gente vai selecionar para que a gente possa trabalhar com esse diagnóstico da equipe, entender o gargalo e nesse gargalo identificado, né, seja um QA, seja um teste automatizado, seja uma validação de PM, a gente entender com vocês o que a Squad Cognitiva já pode entrar no processo de vocês e trazer um retorno imediato, né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui, eu posso amanhã ter um novo cliente ali, eu plugo com ele, basicamente ele já está trabalhando nesse processo, claro, com a equipe que eu tenho e com a equipe que já está acostumada a trabalhar com isso. E a gente, com o Squad Cognitivo, a gente tem feito esse trabalho de entregar resultado para o cliente e, em paralelo, está trazendo todo esse conhecimento para que o cliente consiga rodar diretamente essa metodologia dentro da própria empresa com suas equipes. Maravilha, Everton. Pessoal, a gente tem uns minutinhos aqui. Alguém quer fazer uma pergunta, um questionamento, uma dúvida? Se puder sinalizar levantando a mão aqui, a gente vai puxando. Ou alguém quiser comentar algum ponto, quer trazer como é que está fazendo a sua empresa, os desafios que está enfrentando com a IA. Boa. Pode falar, Genor. Leandro, boa noite. Everton, Boa noite. boa noite. Obrigado aí pela apresentação. A minha dúvida, Everton, é a seguinte: estruturas de software, digamos assim, mais antigas, né? Plataformas que já estão operando há muito tempo, consolidadas, e que hoje a gente enfrenta dificuldades em agregar novas funcionalidades, novos módulos, né? Até porque tem um código antigo para manter. Reconstruir tudo é caro. De alguma forma, esse squad cognitivo ele pode também auxiliar na reconstrução dessa plataforma ou na evolução dela? O que ele agregaria no cenário de uma empresa que tem um software, digamos assim, antigo, falando em 15 anos de uso, uma plataforma antiga, bem consolidada, com um nicho de mercado muito específico, mas que precisa evoluir também? O que a gente pode... Perfeito, Gino. Inclusive, a tua pergunta é uma pergunta que a gente tem ouvido bastante, né, Leandro? E trazendo até para ti, né, a gente tem um cliente aqui com um projeto legado. Esse projeto ele é consolidado no mercado, então ele é bem conhecido aí da construção civil aí de Santa Catarina. E basicamente a gente trabalha lá com um método de enforcamento desse monolito antigo, né? Então, um sistema de mais de 25 anos, onde a gente já entendeu que ele chegou no limite dele. Então, esse projeto, para a gente atualizar a tecnologia dele e conseguir ter o mesmo resultado e evolução que outras empresas estão tendo com tecnologias novas, seria inviável. E a gente entrou nesse processo de enforcamento do monolito, ou seja, entendendo o que tem mais impacto para a organização, pegando esses módulos aos poucos e transformando isso num novo
sistema, então 2 novos sistemas, na verdade, né? Então, um back-end que hoje ele não é microserviço, né? Ele é um back-end que ele é configurável para microserviço, mas ele está sendo feito como um monorepositório. Então, para o cliente não faz sentido hoje transformar ele em um microserviço, mas no futuro ele já vai trabalhar nesse formato. E basicamente, aqui o que eu mostrei ali de a gente conseguir consultar aquela documentação é exatamente isso que a gente faz. A gente escaneia 4 repositórios do cliente e vai trazendo funcionalidade a funcionalidade. Então, em cada plane, a gente discute o que tinha de conhecimento com relação ao back-end antigo e ao back-end antigo, porque o front-end já foi praticamente todo redesenhado. E o que sobrou lá foram algumas coisas do back-end. E a gente olha o que tem do antigo. Basicamente, a gente conversa sobre as regras de negócio com o cliente e traz isso com transcrições, mais outros materiais para que a gente possa gerar as user stories ali que eu citei, para que a gente possa, aos poucos, ir substituindo. Só que nisso, a gente já teve resultados, assim, absurdos. Até ontem mesmo, eu pedi para minha gerente de projetos me passar o relatório desse sistema, né? E para ter noção, assim, das funcionalidades que a gente começou a remover, foram 200 tickets abertos nos últimos 3 meses, desde que a gente começou a operar nesse sentido. Desses 200 tickets em abertos, a gente finalizou 185. Então, era dos 202, para não dizer que era 200 arredondado, era 202. Então, ou seja, basicamente, a gente parou de correr atrás do rabo. Ou seja, não está mais resolvendo o ticket que aparecia no momento, mas sim olhando para o back-end antigo e quantos tickets essa funcionalidade do back-end antigo mataria se a gente trouxesse para o novo formato de uma forma muito rápida, né? Então, com isso, a gente já conseguiu estabilizar o sistema, identificando simplesmente quais eram os gargalos, escaneando o back-end antigo, trazendo documentação para o novo e transformando isso não só como uma refatoração burra, né, digamos assim, mas como uma refatoração pensando no que a nova tecnologia consegue entregar de resultado para a gente, né? Não só reproduzindo métodos que já existiam no antigo. Certo. E a minha segunda pergunta é como os times de desenvolvimento dessas empresas, né, eles encaram essa mudança, essa adoção da IA no dia a dia? Eles veem isso como um concorrente ou como alguém que vai agregar ao trabalho deles? Perfeito, perfeito. Também essa é a segunda pergunta que a gente mais escuta, Genô. Está bem alinhado, parece até que a gente combinou. Mas, basicamente, aqui até eu sempre falo isso, tá? Primeiro, a gente tem que entender onde está doendo para o desenvolvedor também, né? Claro, a gente tem que entregar resultado no processo e garantir o retorno de investimento do cliente. Mas eu preciso entrar com o desenvolvedor e entender o que dói no ciclo de desenvolvimento dele. Aquele cara que está ficando até as 8 da noite, por que ele está ficando até as 8 da noite? O que está acontecendo lá naquele processo que está dando problema? No momento que a gente identifica o gargalo que está tendo ali, basicamente a gente traz um agente para ajudar ele nesse gargalo. No momento que eu otimizo esse processo para ele, eu ganhei ele. Então, ou seja, claro, eu estou falando aqui de um gargalo, de um desenvolvedor que eu identifiquei, mas pode ser o desenvolvedor que é referência lá e que vai influenciar todos os outros a trabalharem nesse mesmo sentido. O outro ponto é trabalhar em processos que a gente pode entrar de forma invisível. Então, como eu mostrei ali a minha descrição do PM, eu posso colocar uma descrição do PM de acordo com a descrição que vocês já usam aí e colocar algumas garantias. Apesar de estar sendo gerado por IA, a equipe nem vai saber. O PM lá que tu tem, ele vai estar surfando com a IA e definindo débitos técnicos que a equipe possa ter ali, validações técnicas que ele não conseguia ver antes. E todo o processo ele vai estar sendo entregue com maior qualidade. Simplesmente por fazer algo que vocês já fazem, só que sendo feito de uma forma padronizada e com um ciclo muito menor. Porque aqui, como eu falei, eu mostrei para vocês um agente definindo uma user story bem detalhada em poucos minutos. E é isso que o teu PM teria na mão para
conseguir repassar para o time de desenvolvimento, TPM, Tech Lead, quem estiver fazendo parte desse processo inicial. Ok, obrigado. Acho que um ponto aqui também para destacar, Júnior, e também para o pessoal entender, uma das coisas que a gente mais vê no mercado de tecnologia é geralmente demanda reprimida. Eu preciso entregar muito mais do que eu tenho capacity, né, capacidade interna aqui do meu time, seja ele de 5 desenvolvedores, seja ele de 200 desenvolvedores. Eu gostaria de entregar muito mais. Então, o que a gente vê com o uso da IA não é que uma empresa que tem 200 desenvolvedores vai começar a usar a IA, de repente vai cair para 150, 100 desenvolvedores, 50 desenvolvedores. Cara, o que geralmente essas empresas, ou provavelmente essas empresas vão fazer ao invés de eu ter que escalar de 200 para 300, para 400 desenvolvedores, eu vou poder manter esses 200 desenvolvedores e escalar de forma muito mais controlada e orgânica, porque eu vou potencializar a entrega deles em múltiplos, né, com os agentes operando em conjunto com esses desenvolvedores, de uma forma muito mais ágil, coesa, com qualidade, né, e dentro dos processos e padrões que a gente vai estabilizar. Então, não é uma curva para baixo, descendente de time. É uma curva que, em vez de acentuar para cima para poder entregar muito mais, ela fica mais estável, com um crescimento muito mais orgânico e numa cauda longa. Então, esse é um ponto. Claro, não é uma questão assim também de um dia para o outro isso vai estar estabilizado. Então, quando a gente entra numa empresa para poder ajudar nesse formato de uma transição do modelo tradicional para o aspecto cognitivo, a gente faz todo um trabalho de aculturamento, né, do time, puxando aquelas pessoas que são mais referências para potencializar o trabalho dessas pessoas e eles se tornarem os evangelizadores dentro do time, e isso vai reverberando na cultura. Conforme o pessoal vai entendendo que é um ROI absurdo que se ganha em questão de 1 mês, 2 meses trabalhando, no terceiro mês, então isso é extremamente claro, vai ficar óbvio que esse é um caminho meio que inevitável e que é saudável para o time, no sentido de eu preciso trabalhar menos para entregar muito mais, então não preciso ficar até as 8, 9, 10 da noite. Saudável para a gestão, vai ter muito mais qualidade, vai ter muito mais controle sobre os requisitos que estão sendo entregues, saudável para a operação, né, e para a empresa como um todo, que vai conseguir entregar features muito mais rápidas, cumprir backlog, e vai acabando aquele problema de sempre estar atrasado em termos de roadmap, né? Você consegue, de fato, acelerar. E aí a gente entra num processo de ajudar essa aculturação na empresa. Então, até, Júnior, a gente pode continuar um papo depois, né? Mas quem tiver, esse QR Code aqui é muito nisso, para a gente poder sentar com vocês, entender o cenário de vocês e trazer um pouco de luz de como você pode começar a olhar para esse caminho dessa transição, né? Porque, de fato, é uma transição por um paradigma de desenvolvimento que desconstrói o modelo tradicional, onde você precisa do volume humano. A gente fala aqui que é um crescimento linear, né? Para crescer mais desenvolvimento, eu preciso de mais desenvolvedores, né? Para modelo de squad cognitivo, né? Onde você tem o agente de IA potencializando aqueles desenvolvedores que já são muito bons. O que a gente vê de impacto de time? Aquelas pessoas que fazem um trabalho, um desempenho ruim, se você der IA, você vai potencializar o que é ruim. Então, se você tem um time, isso que é um erro muito clássico que o mercado comete. Eu tenho um júnior aqui, vou jogar IA e esse cara vai atuar como um pleno sênior. Isso aí é o tiro mais no pé, né, que você poderia dar. Se o cara vai entregar, se ele é ruim entregando código, você vai potencializar uma entrega ruim. Então, aí que é o ponto de você puxar pelos desenvolvedores sêniores. Para aquele cara que já é uma estrela no seu time, você vai potencializar esse cara em 10, 20 vezes para entregar muito mais. Então, imagina isso, você conseguir começar a trilhar essa jornada. Mas é um processo, né? De fato, não é algo assim de um dia para a noite. Pessoal, tem mais alguém com alguma pergunta? Não? Então fechamos, acho que passamos 5 minutinhos aqui, mas acho que foram bem pertinentes as perguntas aqui do Agenor, e realmente foram as perguntas que você trouxe, Agenor, eram as que a gente ouviu já tarde, com uma empresa fundada em 1984, então exatamente o mesmo cenário que você trouxe, e é super comum. Pessoal, quem que tiver interesse em a gente conversar, entender um pouco melhor o cenário, que a QR Code está aqui, ou se não pode procurar né, nas redes sociais, no LinkedIn ali, o meu perfil, Leandro Oliveira, ou do Everton Bernardes, né, da Vibra, ou então acessar nosso site, vibra.com.br, vou colocar aqui, e a gente pode seguir esse papo aqui mais no contexto de vocês, tá bom? Obrigado pela participação, boa noite a todos aí, a todas, e nos vemos aí em breve na próxima mentoria.
Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Everton, eu vou fechar aqui e aí a gente pode entrar de novo, pode ser?